Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero responder uma pergunta que vários de vocês me fizeram aqui nos comentários do YouTube, que é o seguinte: Sofia, a perspectiva é de queda da taxa Selic para os próximos meses e com isso queda também da rentabilidade dos investimentos atrelados à Selic e ao CDI. Com isso, ainda faz sentido a gente deixar a nossa reserva de emergência mantida nesse tipo de aplicação? E é exatamente a resposta a essa pergunta que eu vou te dar hoje, nesse vídeo em que a gente vai falar sobre ativos que são ideais para a sua reserva de emergência e se, com a perspectiva de queda da Selic, ainda vale a pena a gente manter as reservas de emergência naqueles clássicos investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic e o CDBs de liquidez diária que rendem um percentual do CDI. Mas antes da gente partir para essa análise, é muito importante que não haja dúvidas do porquê que você tem que ter uma reserva de emergência e quais são os tipos de investimento mais adequados para essa finalidade. Porque se você tiver esses conceitos bem esclarecidos na sua cabeça, automaticamente a gente já consegue responder de uma forma simples a essa pergunta, que é se vale a pena ou não permanecer com seus investimentos de renda fixa, nem ativos pós-fixados como Tesouro Selic, CDBs que rendem um percentual do CDI, ainda que a taxa de juros vá começar a cair agora a partir do segundo semestre de 2023. E é o seguinte, muitos de vocês já sabem, alguns estão chegando por aqui agora, ainda não tem isso muito claro na cabeça, mas a reserva de emergência é aquele investimento que todo investidor, sem exceção, todo investidor tem que ter, que irá cobrir o seu custo fixo mensal caso alguma emergência aconteça. Então vamos supor que você perca o seu emprego, que daqui a uma semana você esteja desempregado, então você precisa ter uma reserva emergência que varia aí de 3 a 12 vezes o seu custo fixo mensal, o que você gasta por mês para se manter, para te proteger caso uma imprevisibilidade aconteça. Essa reserva, ela é maior para quem é empresário, para quem é um profissional liberal ou autônomo, e ela pode ser menor para quem é servidor público, tem uma carreira mais estável, assim como eu, né? Mas isso não exime, não livra de que todos nós tenhamos uma reserva de emergência para imprevistos que acontecem na vida de qualquer um, menores para quem tem carreiras e um emprego mais estável e maior para quem é profissional autônomo, é liberal, é empresário e tem aí uma imprevisibilidade com relação ao seu fluxo de recebimentos de ganhos mensais. E a partir do momento em que a gente tem esse esclarecimento conceitual do que é reserva de emergência, a gente já pode depreender as características de um investimento que vai atender essa finalidade, de te cobrir, de te resguardar em um momento inesperado, em um momento de emergência. Então, se você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, né, sem prévio aviso, que é uma característica clara de quando surgem as emergências, a gente já pode pensar de antemão que uma característica que você não pode abrir mão desse tipo de aplicação é o quê? A liquidez diária, a capacidade de você resgatar em qualquer dia útil sem risco de perdas. E a partir do momento que a gente tem essa característica em mente e que a gente sabe que não pode abrir mão dela, você já descarta de antemão todos os investimentos de renda fixa que possam vir aí na sua cabeça e que não tenham liquidez diária, como é o caso, por exemplo, de CDBs, LCIs, LCAs, que possam ter uma rentabilidade maravilhosa, mas que você só consegue resgatar quando chegar o vencimento. Então você pode ver aí CDBs de 13% ao ano, você pode ver LCIs, LCAs de 11% ao ano, não adianta. Se esses investimentos não têm liquidez diária, você só vai poder colocar as mãos nesse dinheiro no vencimento, não são ativos que se prestam para reserva de emergência. Então, quais são os ativos que majoritariamente de forma clássica têm liquidez diária? Tem essa capacidade de você poder resgatar a qualquer momento. Os títulos do Tesouro Direto, porque o nosso Tesouro Nacional te dá a garantia de recompra dos títulos públicos que você investe em qualquer dia útil, e os chamados CDBs de liquidez diária, clássicos CDBs que, como o próprio nome já diz, tem liquidez diária, né? Praticamente a totalidade dos bancos e corretoras tem esse tipo de investimento, né, que tem estampado no seu nome liquidez diária, e aí o ideal é que você busque por emissores desses CDBs sólidos e idôneos e com rentabilidades aí compatível com a média de mercado, que é de 100 a 110% do CDI. E com relação ao Tesouro Direto, né, eu acabei de falar para vocês que todos os títulos do Tesouro Direto, eles são passíveis de você vender, ou seja, de você resgatar em qualquer dia útil. Isso se aplica tanto ao Tesouro Prefixado, quanto ao Tesouro Selic, quanto os títulos do Tesouro IPCA, mas é muito importante você perceber que, apesar de todos os tipos de títulos do Tesouro Direto terem liquidez em dias úteis, ou seja, te permitir vender em dias úteis, isso não quer dizer que todos os títulos do Tesouro Direto sejam adequados para esse fim. Isso porque os títulos do Tesouro Direto pré-fixados,
atrelados ao IPCA e os títulos do Tesouro Renda Mais, eles sofrem um fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. Inclusive, quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que eu já fiz vários vídeos sobre marcação a mercado. Vou deixar alguns deles aqui em cima nos destaques, mas a grosso modo o que você precisa entender é que em resgates antecipados, isso é, antes do vencimento, nos títulos Renda Mais, nos títulos do Tesouro pré-fixado e nos títulos IPCA, você está sujeito à marcação a mercado, que é uma flutuação do valor que você aplicou e que inclusive pode te implicar em prejuízos em resgates antecipados. Ou seja, se você corre o risco de ter prejuízo em títulos pré-fixados, em títulos IPCA, em resgates antes do vencimento, são títulos que de fato têm liquidez em dias úteis, mas não são títulos que se prestam a você ter como reserva de emergência, porque se você resgatar antes do vencimento, você estará sujeito à marcação a mercado, podendo incorrer em riscos até mesmo de rentabilidade negativa, de prejuízo, de você resgatar menos dinheiro do que você investiu. Então, dentre os títulos do Tesouro Direto, o único que se presta à reserva de emergência é o Tesouro Selic. E dentre os investimentos de renda fixa de crédito privado, que a gente chama de CDBs, LCs, LCAs, os únicos que se prestam à finalidade de reserva de emergência são aqueles que têm liquidez diária. E praticamente a gente não encontra CDBs pré-fixados com liquidez diária, LCs, LCAs pré-fixados com liquidez diária imediata. E por isso, então, a gente tem que os títulos do Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária que rendem um percentual do CDI, ainda que a Selic venha a cair nos próximos meses e em 2024, ainda assim, são os únicos investimentos que guardam as características essenciais e que você não pode abrir mão da reserva de emergência, que é o que? A liquidez em dias úteis e a proteção do dinheiro investido, de forma que você, num resgate a qualquer momento, não tenha risco de perdas. Portanto, pessoal, ainda que a Selic venha a cair, ainda que a rentabilidade do Tesouro Selic, do CDB de liquidez diária que renda um percentual do CDI venham a cair, não tem como você abrir mão de investir nesses tipos de ativos para fins de reserva de emergência, sob pena de você abrir mão da característica essencial que você precisa ter na reserva de emergência, que é a liquidez diária e a garantia de não ter perda do capital investido. Então, por mais que outras aplicações sejam boas, sejam rentáveis, muitas delas isentas de imposto de renda, elas não se prestam a você investir para fins de reserva de emergência. E aí, justamente pensando nisso, aproveitando esse ensejo de falar sobre reserva de emergência, vou reiterar alguns investimentos aqui que são ideais para a sua reserva de emergência, além dos títulos do Tesouro Selic que a gente tem hoje disponíveis no mercado. A gente tem tanto o Selic 2026 quanto o Selic 2029. Eu basicamente prefiro os títulos do Tesouro Selic com vencimentos mais distantes. Já falei sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. Então, o Tesouro Selic 2029 é ideal para você deixar a sua reserva de emergência aplicada. E no caso, o CDB de liquidez diária, na minha visão, hoje, os melhores CDBs de liquidez diária que a gente tem no mercado são os CDBs do Banco Sofisa e do Banco Decoval, ambos rendendo 110% do CDI, com liquidez diária, garantia do FGC, de instituições sólidas e seguras que vão te dar aí 110% de rentabilidade do CDI. Hoje, com a Selic mantida em 13,75% ao ano, o CDI está em 13,65% ao ano e esses CDBs te pagam uma rentabilidade bruta em termos anuais de aproximadamente 15%. É claro, com a Selic caindo, essa rentabilidade também vai começar a cair, mas ainda assim são rentabilidades que estão em um excelente patamar e nos quais você não vai abrir mão da característica principal dos investimentos para fins de reserva de emergência, que são o quê? A liquidez diária e a capacidade de não te trazer nenhum tipo de perda. Então foque nisso, pessoal. Reserva de emergência, a prioridade não é você ter uma melhor rentabilidade, a rentabilidade mais eficiente, mas sim que você tenha um dinheiro em mãos quando você possa vir a precisar. Portanto, mesmo que a Selic volte a cair, você não deve mexer nas suas aplicações de renda fixa. Ou vá de Tesouro Selic, ou vá de CDBs de liquidez diária. Inclusive, pessoal, tanto no Sofisa Direto quanto no Ecoval, que são duas instituições que têm as melhores opções aí de investimento de renda fixa para reservas de emergência, o CDB de liquidez diária. Para essas instituições tem condição promocional de abertura de conta aqui na descrição, nos quais você pode ganhar R$50 de bônus no Sofisa e R$100 de bônus no Decoval, de acordo com as instruções que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e até a próxima.